Olá pessoal, eu sou o Júnior Meirelles, do Namoro com Propósito, e eu estou fazendo esse vídeo para expressar a minha opinião sobre algo que está rolando aí nas redes sociais. Esse é o quadro Opinião, e ele simboliza a minha opinião sobre algumas coisas que está acontecendo aí nas redes sociais e também que está acontecendo no mundo político, religioso, enfim. Eu quero dar minha opinião sobre algumas coisas. E a minha opinião de hoje é sobre a obra lá, os quadrinhos da Marvel, que foi, de acordo com algumas matérias aí, censurados pelo prefeito Marcelo Crivella, né? Tá acontecendo a Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro, e aí havia uma obra em quadrinhos. Nessa obra em quadrinhos tinha lá algumas cenas de personagens do sexo masculino se beijando, um romance entre homossexuais, né? E aí a Globo apresentou essa notícia aqui, essa foi a informação que a Globo apresentou sobre o ocorrido. Assiste aí. Em menos de uma hora, esgotou a obra que o prefeito Marcelo Crivella mandou retirar da Bienal do Livro do Rio por causa de uma ilustração. Segundo a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, a prefeitura não tem autonomia para censurar o material. A ilustração aparece no livro Vingadores, a Cruzada das Crianças, que está à venda na Bienal no Rio. Uma história em quadrinhos sobre os jovens Vingadores, heróis adolescentes da Marvel. E tem uma ilustração onde dois personagens masculinos se beijam. O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, não gostou e ontem, pela internet, anunciou que ia retirar o livro das prateleiras da Bienal. A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado, inclusive, na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Então, a Globo apresentou a notícia, mas a Globo apresentou a notícia pela metade. Há ainda um pouco mais de informação além disso. Assistindo a matéria da Globo, parece que foi muito gratuito, né? Não houve um motivo para que o Marcelo Crivella se posicionasse do jeito que ele se posicionou. Porém, a Globo não mostrou a fala, o pronunciamento do prefeito todo. Eu quero que você assista o pronunciamento do prefeito, olha aí. A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado, inclusive, na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. Olha, eu acredito que só de você assistir a fala do prefeito Marcelo Crivella completa, você já tem um entendimento que a questão não é tão gratuita como a Globo faz parecer ser. Quando eu assisto a matéria da Globo, eu acho que é mais uma perseguição sem motivo de cristãos contra a comunidade LGBTQ. Mas quando eu vou lá assistir o pronunciamento completo do prefeito Marcelo Crivella, eu percebo que, de acordo com ele, de acordo com as normas que ele acredita, que talvez sejam normas da prefeitura, aquele livro não se encaixava nessas normas. De acordo com ele, de acordo com as normas que ele defende, aquele livro deveria ter um plástico preto cobrindo ele e uma etiqueta informando que havia cenas homossexuais dentro daquele livro. Gente, ele está certo. Muitos pais não querem que seus filhos tenham contato com essas coisas tão cedo, na fase de crianças e na fase da juventude. Era um livro para crianças que não tinha nenhuma indicação de que havia cenas homossexuais naquele livro. Sobre a questão aí de haver cenas homossexuais de sexo, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tive contato com a obra para poder saber a fundo o que ela transmitia. Mas nós já vimos aí pela foto que havia um beijo homossexual. E poxa, se eu tô lá na Bienal do Livro e meu filho traz para mim uma revista dos Vingadores, em que tem lá os Vingadores, que eu também gosto, como você pode ver aqui, e os meus filhos gostam muito, como você pode ver nesse vídeo. O que você quer assistir? Você quer assistir Hulk Esmaga, então? Ah lá, papai colocou pra você. Você gosta do Hulk Esmaga? Então faz joinha. Faz joinha. Aê! E meu filho me pede para comprar aquela obra, talvez eu compraria sem perceber que ali dentro havia cenas homossexuais. Eu até mesmo me sinto traído pelo universo Marvel, porque eles podem até mesmo levantar a bandeira da questão homossexual e da comunidade LGBTQ. Eu não tenho problema nenhum com isso, com as bandeiras que eles vão defender, com as bandeiras que você defende, com as bandeiras que os outros defendem. Eu não tenho problema nenhum com isso. O problema é a forma que é feita. Eles pegam lá uma revistinha de heróis, que, cara, na cabeça das crianças e também de alguns adultos, esses heróis, eles mexem com a nossa cabeça e nos influenciam de alguma forma. E aí eles tentam transmitir uma mensagem
por meio dos heróis. Realmente não atende algumas normas, nem as normas do bom senso isso atende. Os meus filhos vão ter contato com essas questões de homossexualidade, mas eu não quero que eles sejam submetidos de uma forma tão sutil, que vai influenciar eles assim, e muitas vezes pelas minhas costas. Eu vou comprar uma revista que eu não sei ali ao certo todo o conteúdo, eu vou comprar porque eu conheço a saga, porque eu conheço algumas coisas ali que a Marvel mostra, e conhecendo, talvez eu tenha segurança de introduzir aquela revista na vida dos meus filhos, e de repente eu me sinto traído, porque aquilo não condiz com tudo que eu conheço a respeito deles, né? Mas essa obra feita para adolescentes e crianças, que tem essa defesa da questão da homossexualidade lá dentro de forma sutil, não é uma coisa que está explícita, não é uma coisa que a Marvel está dizendo assim, gente, nós levantamos essa bandeira e nós vamos defender isso. Não, é uma traição, estava lá dentro, não tinha como muitos pais saberem. Eu, por exemplo, assisto cerca de 1 hora e meia daquilo que os meus filhos assistem. Eu tenho prazer em sentar do lado dos meus filhos e ver o que eles estão vendo e assistir o que eles estão vendo. O problema é que muitos pais não têm condições de fazer isso. E quando eles confiam em uma série, por exemplo, as séries da Marvel, os filmes da Marvel, em algo que eles também gostam, muitas vezes eles dão esse tipo de conteúdo para os filhos sem desconfiar do que está ali dentro. E aí, de repente, nós temos a Marvel levantando a bandeira da causa homossexual, mas não de uma maneira explícita, de uma maneira correta, de uma maneira aí escondida, de uma traição, uma forma de uma sacanagem, para se dizer a verdade, né? Então, gente, nessa fase aí da infância, as crianças terem acesso a esse tipo de conteúdo dessa forma tão sutil pode sim influenciar eles. E eu não tenho problema se você é pai e você quer dar uma revista em quadrinhos para o seu filho que tem aí 5 anos, que contenha cenas homossexuais. E se você fizer isso, você está fazendo com a sua vontade, de acordo com o que você crê na vida, de acordo com as suas filosofias. No entanto, de acordo com a minha filosofia e com a minha crença, eu não quero que os meus filhos sejam submetidos tão novos a essas coisas. E eu deveria ter o direito de, na capa daquele livro, ter a informação. Olha, aqui tem cenas homossexuais e isso aqui pode não ser bom para os seus filhos ou pode não estar de acordo com as crenças da sua família. Basta, não precisa recolher os quadrinhos, não precisa tirar o direito do outro, é só me dar o direito de saber o que está ali dentro sem que eu tenha que folhear todo o livro, ou sem que eu tenha que tirar o lacre transparente do livro para saber o que está dentro para eu poder dar para os meus filhos. Não precisa disso, basta a informação na capa. Ó, o Universo Marvel vem por meio deste livro informar que nós fazemos a defesa da questão LGBTQ, que nós estamos levantando essa bandeira e pode conter cenas aqui dentro que não são de acordo com as suas crenças e com as suas filosofias. Então, na minha opinião, eu disse na minha opinião, o prefeito Marcelo Crivella acertou em dizer que isso não estava correto para crianças. No entanto, ele não deveria mandar recolher, ele deveria pedir que eles se enquadrassem dentro das normas e pronto. Ponto final. Cada um fica com as suas opiniões, cada um fica com o seu direito, cada um fica com a sua liberdade de escolha, e é graças a essa liberdade de escolha que eu estou aqui expressando para você a minha opinião. Se você tem a sua opinião sobre isso, comente, os comentários estão abertos para você expressar a sua opinião. Você aqui não vai ser censurado, claro, se você falar um palavrão, se você falar coisas aí que não condizem com aquilo que a gente defende nessa página, nós vamos te excluir, sim. No entanto, se você for cordial e educado, nós estamos preparados para poder ouvir a sua opinião, ouvir aquilo que você tem a dizer na boa. Nós não vamos discutir, porque a opinião, na minha opinião, nós não discutimos, nós expressamos, e você respeita a minha e eu respeito a sua, tá bom? Se você concorda, deixe seu comentário. Se você discorda, deixe seu comentário. E eu espero que a minha opinião sirva para algo para você. Talvez não seja a sua opinião, mas serve para você refletir. Ou, se é a sua opinião, serve para você se alertar quanto àquilo que você tem dado aos seus filhos. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.